Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Elias de Matemática e hoje, pessoal, dando início aos nossos estudos, nós vamos falar sobre as unidades de medida de massa. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Sobre as unidades de massa. É comum, né? Normalmente a gente escutar, né, a seguinte frase: o meu peso é de 110 quilos, né? Um pacote de feijão tem 1 quilo. Um pacote de biscoito tem 400 gramas, né? O que habitualmente a gente chama de peso, né, de um corpo é, na verdade, a massa, beleza? Então, o peso, tá, que a gente tem, que ocupa determinado corpo, a gente chama de massa. Tudo bem até aí, pessoal? Então, massa de um corpo é a sua quantidade de matéria. Aqui, nós temos exemplos, tá, de elementos, tá, de corpos aqui, que tem massa. Por exemplo, o arroz tem 5 quilos, 5 quilos de massa, tá? Aqui a gente tem o biscoito Oreo, que tem 36 gramas, tá? 36 gramas de massa, tudo bem? A gente tem esse cimento aqui, que tem 25 gramas, 25 gramas não, perdão, 25 quilos. O Johnson Johnson, né? Sabonete líquido, 200 gramas. E a gente também tem o frasco, né, com algodão, que tem 100 gramas. Então, se vocês observarem aqui, isso aqui são corpos, tá? Cada corpo aqui possui uma determinada matéria, ou seja, uma quantidade de massa. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente determinar, né, o quanto de massa tem um determinado corpo, quantidade de peso que a gente tem os instrumentos que a gente chama de balança, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma balança que normalmente a gente usa para pesar alimento, né? Aí dá aqui a quantidade em gramas, beleza? A gente também tem essa balança aqui, por exemplo, para a gente poder medir, né, o peso da massa corpórea de uma pessoa. A gente tem essa balança aqui também, né, quando a gente quer comparar dois elementos, beleza? Dois corpos, né, quaisquer. E a gente também tem essa balança aqui de peso, né, para a gente poder medir o nosso próprio peso, beleza? Ver a quantidade de massa que o nosso corpo tem. Ok, pessoal? Quando a gente está falando de unidade de massa, pessoal, assim como a gente viu, tá, nas unidades de comprimento e nas unidades de superfície, a gente tem unidades, tá, fundamentais que a gente utiliza para poder calcular a massa, tá, de um determinado corpo. Ou seja, se você está analisando um corpo muito grande, você vai usar, né, provavelmente, uma unidade fundamental que calcule aquela massa de determinado corpo grande. Mas se o corpo for pequeno e você está querendo analisar, né, a massa daquele corpo, você vai usar uma unidade menor. Beleza? Então, pessoal, nas unidades de massa, a unidade fundamental que a gente tem é o quilograma, tá? Que é representado pelo símbolo Kg. Tá? Na prática, entretanto, nós usamos, tá, a unidade principal, o grama. Então, o grama aqui, pessoal, é a nossa unidade fundamental, ou seja, a nossa unidade central. Tá? Então, novamente, a gente vai começar a analisar, tá, as outras unidades de medida de massa em relação ao grama. Tá? Então, novamente, a gente vai ter aqui os múltiplos, tá? Os múltiplos do grama. Tá? Os múltiplos do grama é quem, pessoal? É o quilograma, hectograma e decagrama, tá? E nós temos também os submúltiplos, tá, de massa, que são quem? Decigrama, centigrama e miligrama. Como vocês podem ver aqui, ó, o grama é a nossa unidade central, né, a nossa unidade principal de massa, tá? E as outras unidades aqui são o quê? São múltiplos ou submúltiplos, tá? Diretos do grama. O que você vai observar? A gente está pegando o grama como referência. Se você olhar aqui essas unidades de medida, você vai ver que elas são 10 vezes maiores, tá, que o grama. Beleza? Então, por exemplo, um decagrama tem 10 gramas, mas um hectagrama tem 100 gramas, tá? Um quilograma tem 1000 gramas. Beleza? Aqui nessas unidades, como elas são submúltiplos, elas são menores, tá? Então, aqui a gente tem 0,1 do grama, no centigrama a gente tem 0,01 grama, e no miligrama a gente tem 0,01 grama. Lembrando, pessoal, essas unidades fundamentais aqui, elas podem ser simplesmente, tá, representadas por esses símbolos aqui. Tá ok, pessoal? Bom, conversão de medida de massa, pessoal.
O que você vai observar, assim como a gente fazia, né, para calcular as unidades de comprimento e de superfície, a gente pode criar uma tabelinha aqui em que o grama, tá, é a nossa unidade principal e que a gente tem os submúltiplos, né, aqui à esquerda e os submúltiplos à direita. O que vai acontecer? Dessa parte aqui para cá, sempre que eu estou partindo do maior para o menor, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por 10. Ou seja, se a tabela está nesta ordem, tá? E eu estou partindo do maior para o menor, eu vou multiplicar por 10. Então, por exemplo, se eu quero passar de quilograma para hectograma, eu tenho que multiplicar por 10. Mas se eu quiser passar de quilograma para grama, eu vou ter que multiplicar por quanto? Ó, 1, 2, 3. Eu vou ter que multiplicar por 1000. Beleza? A ideia é a mesma que a gente viu quando a gente estava trabalhando unidade de comprimento e unidade de superfície. Agora, por exemplo, se eu quiser partir do miligrama para o centigrama, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir por 10. Por quê? Porque eu estou passando do menor para o maior. Ou seja, se eu estou partindo da esquerda para a direita, aumenta. Se eu estou partindo da direita para a esquerda, eu vou dividir. Tá? E outras coisas, pessoal. A gente também tem algumas outras notações. Por exemplo, a notação para tonelada, a gente usa aqui a representação T, tá? 1 tonelada, como a maioria de vocês devem saber, equivale a 1000 quilos, tá? E a gente também utiliza o quilate, tá? Quando a gente quer expressar medidas de pequenas massas, tá? Massas de pedras preciosas, beleza? Um quilate equivale a 0,2 gramas, beleza? Então, essas são as unidades principais que a gente precisa para poder fazer os nossos cálculos. Tudo bem, pessoal? E nosso primeiro exemplo diz assim, ó, uma pedra preciosa tem massa de 7,8 gramas. Quantos quilates tem essa pedra? Bom, pessoal, lá atrás a gente viu que 1 quilate equivale a 0,2 gramas, beleza? Então a gente viu que 1 quilate equivale a 0,2 gramas. Beleza? E o que a gente observa aqui? Ele quer que a gente, né, determine quantos quilates vai ter um corpo, né, que tem a massa de 7,8 gramas. Então, eu quero saber uma coisa aqui que eu posso chamar de x. Tá? Eu sei que esse conceito aqui para vocês é um pouquinho avançado, mas quando a gente resolve esse tipo de coisa aqui, o que a gente faz? A gente multiplica cruzada. Tá? Então, eu vou multiplicar 1 por 7,8. E vou multiplicar o valor x, que é o valor que eu quero descobrir, pelo 0,2. Então, aqui eu vou ter 0,2 de x igual a 7,8 gramas. Tá? Então, o que você vai observar? Eu quero descobrir, né, quantos quilates vai ter aqui. Então, simplesmente eu vou isolar esse valorzinho aqui e vou dividir 7,8 gramas por 0,2. Tá? Ou seja, estou dividindo 7,8 por 0,2. Quando você faz essa divisão, você encontra como resultado o quê? Você vai encontrar como resultado 39, tá? Então, uma pedra, tá, que tem 7,8 gramas vai ter 39 quilates, beleza? Professor, não quero usar essa ideia de regra de 3 porque eu acho que é difícil. Simplesmente, ele está te dando a massa e está te perguntando quantos quilates, né, essa massa vai ter. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai pegar a massa que você tem aqui e dividir por 0,2. Tudo bem? Próximo exemplo está pedindo para a gente expressar, tá, em gramas as seguintes medidas. Pessoal, para você poder expressar, o que você precisa fazer? Você precisa da tabela. Tem muita gente aí fazendo exercício sem usar a tabela. Não pode, você precisa usar a tabela, beleza? Então, olha só, 4,8 quilogramas. Está aqui, ó. Eu quero partir para o grama. Estou partindo de cima ou estou partindo de baixo? Estou partindo de cima, ó. 1, 2, 3. Quantas casas, pessoal? 3 casas. Então, eu tenho que multiplicar por 1000, né? Então, isso aqui, ó, vai ser igual a 4,8 vezes 1000. Beleza? Aí, o que você faz? Tem um zerinho aqui. Você pode cancelar esse zerinho para andar esse 8 para frente, tá? Tirar essa vírgula aqui. Então, aqui na realidade vai ser 48. Olha só, sobrou 2 zeros, né? Você acrescenta. Tá vendo? Quando eu estou fazendo a multiplicação por potências de 10, eu não preciso armar uma conta, tá? Eu consigo fazer essa conta simplesmente com um cálculo simples. Aqui, ó, 1,4 kg em gramas. Como é que vai ficar, pessoal? Simplesmente, ó, eu vou pegar esse 1,4 aqui e vou fazer isso, ó. 1,4 novamente
vezes 1.000. Ó, mesma jogada, pessoal. Você cancela esse 0, joga esse 4 para frente. Aqui, então, vai ser 14, né? E você acrescenta esses 2 zeros que sobraram. Ó, sem precisar fazer muita conta. Aqui, pessoal, 774 miligramas. Miligramas está aqui e você quer partir para grama, né? Então, ó, 1, 2, 3. Eu vou dividir por quanto? Por 1.000. Então, eu vou pegar 774 e vou dividir por 1.000, beleza? Porque vai ser 10 vezes 10 vezes 10, então eu vou dividir por 1.000. Olha só, pessoal, aqui eu tenho quantos algarismos? 3. Aqui eu também tenho 3. Mas para ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o 774 e como eu tenho 3 zeros, eu estou numa divisão, obrigatoriamente, né, já que o número é um número inteiro, se fosse um número decimal é diferente, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ter 3 algarismos antes da vírgula. Então, acrescento uma vírgulazinha aqui, 0, tá? Então, isso aqui é igual a 0,774 gramas, beleza? Agora eu quero transformar 92 quilates em grama. Lembrando, pessoal, um quilate tem 0,2 gramas. Então, o que eu vou precisar fazer para fazer essa conversão? Vou ter que pegar o 92, multiplicar por 0,2, beleza? Isso aqui vai me dar quanto como resultado, pessoal? Se você fizer a multiplicação, você vai encontrar como resultado 18,4 gramas. Lembrando, não esqueça de fazer essas contas na mão, beleza? Ó, um espetinho de churrasco é feito com 325 gramas de carne de frango. Quantos quilogramas de carne de frango são necessários para fazer 300 desse espetinho? Primeiramente, pessoal, 325 gramas e eu tenho que transformar em quilograma. Tá aqui, ó. Grama tá aqui, tem que transformar em quilograma. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por 1.000. Beleza? Eu tô colocando a tabelinha para ajudar vocês. Eu não preciso. Mas estou mostrando a vocês que se você não sabe de cabeça, é mais fácil você colocar a tabelinha aqui. Então, 325 gramas é igual a 325 dividido por 1.000, né? Ó, novamente, tem quantos algarismos? Tem quantos zeros aqui? 3. Aqui tem quantos algarismos? 3. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 0,325 quilogramas. Eu precisei pensar muito? Não, só ler aqui os zeros. Bom, são 300 espetinhos, não é? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar 0,325 e vou multiplicar por 300, tá? Porque são 300 espetinhos e aqui a gente tem 325 quilogramas, né? Quando você faz essa multiplicação aqui, pessoal, você vai encontrar como resultado 18,4 quilogramas. Beleza? Bom, quantos desses espetinhos poderiam ser feitos, tá? Com 25,35 quilogramas de carne. Bom, ó, olha quanto que você consegue, quantos quilogramas que você usa para o espetinho, 0,325. Aqui ele está te dando o quê? 25,35 kg. Então, qual é a conta que você precisa fazer? Você precisa fazer uma conta de divisão. Então, você vai pegar 25,35 e vai dividir, obviamente, pessoal, por 0,325. Assim que você fizer essa conta, você vai encontrar como resultado aí 78 espetinhos, beleza? Lembrando, façam todas as contas. Ok, pessoal? Próxima questão. Ó, um caminhão pode transportar até 72 mil quilogramas de massa. Quantas toneladas esse caminhão tem de carga? Pessoal, uma tonelada, que eu posso representar por um T, é a mesma coisa que 1.000 quilos, beleza? Então, como é que eu faço para determinar quantas toneladas esse caminhão consegue carregar? Simplesmente, eu vou pegar 72.000 quilos, tá? E vou reescrever como? Vou reescrever como 72.000 dividido por 1.000, tá? Aqui, facilmente, ó, o que você faz? Cancela esse zero com esse zero com esse, cancela esse zero com esse, tá? Então, aqui vai ser o quê? 72 toneladas. Tudo bem, pessoal? A última questão diz assim: se 1 kg de batata custa R$ 6,50, quanto devo pagar por 600 gramas de batata? Hein, pessoal? Quanto que eu devo pagar? Então, pessoal, o que você vai precisar fazer nessa questão? Vai transformar a grama, né? O grama, tá? Em quilograma, beleza? De que forma? Dividindo 600 por 1.000. Você vai achar 0,6 e aí, dessa quantidade que você encontrou, você vai multiplicar por 6,50, né? Que é o valor do quilograma aí.
tá? Você vai achar R$3,90. É isso aí, pessoal. Boa aula.